Estamos bem pertinho do lançamento da nova série do anti-herói Pacificador no HBO Max, personagem que deu as caras no novo filme do Esquadrão Suicida, dirigido pelo James Gunn, que eu curti demais. Pelo que foi apresentado, pelo menos nos trailers e no material que a gente tem disponível na internet até agora, parece que a série não vai ter esse foco, não vai focar tanto em contar a origem do anti-herói. Por isso eu resolvi fazer esse videozinho aqui pra você, te contando tudo e mais um pouco sobre a origem desse tão aclamado personagem e como o Christopher Smith se tornou o Pacificador. Mas antes eu já quero te convidar para fazer parte aqui do nosso esquadrão, se inscrevendo no canal. Só assim você vai ficar atualizado aí de todos os assuntos do universo nerd. E também vou te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo, porque assim você incentiva a gente a trazer mais vídeos como esse. O personagem surgiu na revista Fighting Five, número 40 de 1996, que foi publicada pela Charlton Comics, criadora também de personagens icônicos, como por exemplo o Besouro Azul e o Capitão Átomo. Então, como eu falei inicialmente, esse personagem não era um personagem DC Comics. Ele foi adquirido pela DC e teve a sua história ali alterada na década de 80. Então a gente vai conhecer aí um pouquinho da história de como era esse personagem antes da aquisição pela DC Comics e como foi ali a reestruturação da sua história. Filho de uma mãe científica e de um pai político e influenciado por ambos, Christopher Smith, o nosso personagem que viria a se tornar o Pacificador, se tornou um diplomata que buscava acima de tudo a paz e o encerramento de conflitos sem violência. O nosso personagem aqui era um pacifista que se opõe à guerra e violência, principalmente, e adota isso como uma filosofia de vida. Também vale a pena mencionar que Christopher Smith era um gênio da mecânica e ele tinha um arsenal bem avançado no qual ele guardava todas essas armas, mas que ele não acessava e não queria utilizar por justamente ir de encontro ali aos seus ideais pacifistas. E em sua história original, em uma das suas missões diplomáticas pela paz, ele é enviado pelo presidente dos Estados Unidos a um local em que a gente tinha duas nações ali, dois países em conflito. Estava acontecendo um conflito armado muito intenso e as armas daquele conflito estavam sendo fornecidas às duas nações. Aquela guerra, né, estava sendo financiada pela mesma pessoa, Emil Bork, tá? Que vai ser aqui um dos fatores primordiais para moldar a personalidade do que vai vir a ser o Pacificador no futuro. Então o Christopher Smith acaba se encontrando ali com o Emil Bork e ele percebe que seria impossível, ainda que ele utilizasse todas as suas habilidades diplomáticas, ele não conseguiria convencer o comerciante de armas a parar de financiar ali aquele conflito. E aqui a gente começa já a ter um pouquinho da personalidade do Pacificador moldada. Lembrando que esse não é exatamente o Pacificador que a gente vai conhecer aqui na série da HBO, porque nos anos 80 o Pacificador ele teve a sua origem ali reestruturada e é mais ou menos esse personagem que a gente vai ver aqui na série da HBO. Esse Pacificador um pouquinho diferente desse que eu estou apresentando para vocês aqui agora, mas a gente vai conhecer tudo sobre o Pacificador. Então eu vou falar para você como ele era antes e como ele foi reestruturado depois, para você ter essa noção completa e ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nova série da HBO. Então aqui a gente tem o início ali da personalidade do anti-herói Pacificador se formando, porque ao perceber que as suas habilidades diplomáticas não teriam aquela utilidade que ele esperava, ele percebe que a única saída para que ele acabasse, para que ele encerrasse aquele conflito, seria combater violência com mais violência. Ainda assim, o Pacificador, o Christopher Smith, não queria matar ninguém. Ele utilizaria apenas ferramentas e armas não letais para poder encerrar esse conflito. E foi assim que a gente teve a primeira atuação de Christopher Smith como Pacificador. Ele vestiu aquela roupa colorida, aquele traje colorido, que seria a prova de balas, o capacete de metal com raio de calor e uma jetpack para dar mais mobilidade na hora do combate. Então o Pacificador encerra o conflito de maneira não letal, simplesmente desmaiando ali os combatentes do conflito com um gás. Emil Bork vai à loucura ali com a atuação do Pacificador e dispara diversos mísseis ali na fronteira de ambos os países para poder incitar mais, para poder continuar aquele conflito, né? O Pacificador tem que pensar rápido e ele consegue, com o raio de calor do capacete, derreter a maioria dos mísseis que se direcionavam ali para a
fronteira de cada nação. Porém, um dos mísseis ele não derrete e aproveitando ali o calor da jetpack ele consegue atrair aquele míssil para o avião de Emil Borg, chegando à conclusão e percebendo assim que a única maneira de parar aquele negociante de armas seria encerrando a sua vida. Agora a gente tem um anti-herói pacificador um pouco mais parecido com o que vocês conheceram no filme do Esquadrão Suicida, por exemplo. Então, pessoal, após a aparição ali do anti-herói, ele ficou bastante popular e ganhou uma série de revistas solos. Como eu falei, a Charlton Comics foi adquirida pela DC na década de 80 e a gente teve uma nova origem e toda uma reestruturação para alguns heróis, e o Pacificador foi um deles. Basicamente, resumindo bastante aqui a história que eles resolveram contar para o Pacificador quando ele veio para a DC, Christopher Smith era filho de um oficial nazista que era ali o comandante de um campo de concentração e ordenou o assassinato de mais de 50 mil pessoas inocentes. Após a derrota nazista, o cara foi ali à loucura, ficou malucão e cometeu suicídio na frente de Christopher, que tinha apenas 5 anos na época do ocorrido. Após esse episódio, alguns anos depois, ele se mudou para os Estados Unidos para morar com a sua mãe. E, após sua adolescência, se alistou para o exército, onde rapidamente ganhou destaque. Porém, o nosso personagem apresentava alguns sintomas de esquizofrenia e tinha várias alucinações. E durante uma de suas missões para o exército dos Estados Unidos, ficou loucão também e assassinou um monte de gente, incluindo mulheres e crianças inocentes. Ele tem um passado bem sombrio aqui na DC. Ele foi retirado do combate, obviamente, e retido pelo governo, onde alguns anos depois seria convidado para participar de um projeto denominado Projeto Pacificador, que buscaria ali acabar com as guerras de uma maneira um pouco mais indireta. Então seria após o cancelamento desse projeto que o nosso anti-herói resolve virar ele mesmo o próprio pacificador e faz lá a criação do traje colorido com um capacete de metal, da maneira que a gente já explicou aqui anteriormente no vídeo. A respeito das habilidades do nosso anti-herói, vale a pena a gente ressaltar que além de ser um gênio da mecânica ali, como a gente falou bem no iniciozinho do vídeo, ele também é um perito em armas e em combate corpo a corpo, além de dominar diversas artes marciais diferentes, não são especificadas aqui, mas ele tem o domínio aí de várias artes marciais. O capacete dele é a prova de balas e além de tudo isso, o cara ainda é um piloto brabo de avião, helicóptero. Se tá voando, o cara pilota. E ele é especialista aí também nesse sentido. E para finalizar, vamos falar um pouquinho das suas fraquezas, sendo a sua a principal fraqueza ali, né? Além de todas as outras por ser um ser humano, a gente tem fraqueza praticamente tudo, né? Pegar uma faca de cozinha, a gente morre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A sua principal fraqueza como pacificador é seus delírios, a sua doença mental, justamente porque várias vezes ali durante o combate ele se depara com imagens, alucinações do seu passado. Não só das vidas inocentes que ele encerrou, das pessoas que ele matou, como também do seu pai doidão, seu pai sanguinário maluco, que cometeu suicídio na sua frente quando ele era muito jovem, ainda uma criança. Então isso atrapalha bastante ele e se destaca aqui como uma das principais fraquezas desse anti-herói. Pelo visto não é algo que vai ser explorado na série da HBO, porque outro ponto interessante aqui que vale a pena a gente ressaltar é que talvez eles tenham mexido um pouquinho novamente ali na origem do herói, porque como a gente viu no último trailer, é possível perceber que aqui o pai do herói não só não é um nazista lá aposentado, como também ainda continua vivo. Então vai ser muito interessante aí a gente ver essa nova adaptação e como eles resolveram reformular aí pela terceira vez, né, a história do pacificador, valeu? Pessoal, essa foi a origem do anti-herói pacificador. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo, no qual a gente aborda aqui todos os detalhes, não só a criação, como também a primeira aparição e a personalidade, como foi moldada, como foi criado o herói, anti-herói ou até mesmo vilão, né? Vamos ver quais vão ser os próximos personagens que a gente vai trazer aqui nesse quadro. Já comenta aqui embaixo qual é o próximo personagem que você gostaria de conhecer mais profundamente e saber a sua origem. Eu sou o Rian, vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!